Olá, tudo bem com vocês? Hoje o assunto que eu quero tratar é relativamente delicado, porque trata-se do tratamento que Deus quer realizar na vida de cada um de nós. E muitas vezes esse tratamento ele é extremamente lento, demorado e muitas vezes muito dolorido. Mas a grande razão é porque muitos de nós temos a dificuldade de entender a necessidade desse tratamento, que é o tratamento do caráter. Para que Deus possa remover aquilo que, em princípio, é visto como defeito dos nossos caráteres, defeito do caráter, precisamos alcançar um nível de humildade tal que possamos acreditar, possamos aceitar que precisamos do tratamento. Precisamos nos submeter às mudanças que o Senhor fará nas nossas vidas. E as mudanças que Deus promove, normalmente elas não são superficiais, elas são profundas, porque alcançam uma profundidade do nosso ser, a profundidade da nossa alma, e muitas vezes torna-se dolorido. Mas a dor se estende na medida que eu não aceito que haja a necessidade desse tipo de tratamento, e que é de extrema importância para aqueles que entendem que fazem parte do reino de Deus. Afinal, temos uma referência de caráter, que é o caráter de Cristo, o caráter do varão perfeito. Em Mateus 5,6 diz assim: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Então o Senhor quer deixar que nós nos deixar em condição a qual nós podemos viver das delícias que Ele prometeu, que Ele liberou, que Ele continua a liberar para as nossas vidas, só que são delícias espirituais e delícias eternas. Mas para que a gente alcance essas delícias eternas na condição plena de vida, nós precisamos nos libertar daquilo que nos prende, que na maioria das vezes está dentro do nosso interior. Então Deus precisa remover todos os nossos defeitos de caráter. Em Tiago 4,10 diz assim: humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Então a condição premente para que Deus consiga realizar aquilo que Ele precisa realizar, que é uma limpeza, uma retirada, um saque de tudo aquilo que muitas vezes está nos prendendo a uma vida muitas vezes medíocre, é a humildade. Precisamos nos submeter, precisamos nos deixar sermos humilhados, precisamos nos entender o princípio da submissão, esse princípio de submissão ao qual Deus espera é através da obediência à sua palavra. Nós precisamos nos aprontar, precisamos estar prontos para permitir que Deus Ele possa remover tudo aquilo que é defeito do nosso caráter. Nós precisamos então nos aprontar para isso, através dos nossos pensamentos, através do entendimento que temos que ter acerca de uma situação como essa. Precisamos tratar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Estão doendo? Vai doer? Vai doer. Mas ela é necessária, é o remédio amargo. Precisamos, enfim, estar dispostos para Deus começar a remover tudo aquilo que Ele precisa remover das nossas vidas e que pode muitas vezes nos levar a um processo de autodestruição sem ao menos percebermos. Destruímos a nossa alma sem percebermos, sentimos dores em excesso, porque existe a dor natural em face da vida que nós vivemos aqui nesse mundo, que vivemos no dia a dia.
Mas existem dores completamente desnecessárias, porque elas são causadas por conta daquilo que nós somos, por conta do desejo de sermos aquilo que nós temos sido, permanecermos a ser aquilo que nós temos sido ao longo dos anos. Lá em Salmo 143, 10, diz assim: Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. Que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Precisamos colocar a nossa vida, colocar o nosso coração, colocar o nosso entendimento completamente no controle de Deus. Temos que abrir mão do nosso controle sobre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Temos que abrir mão do controle dos nossos desejos, das nossas vontades. Temos que abrir mão do controle de tudo aquilo que nós sempre estivemos à frente. E sempre estivemos à frente das nossas vontades, dos nossos desejos. Se tem uma coisa que Deus precisa também é de tempo para que Ele possa trabalhar nas nossas vidas. E muitas vezes, no início de tratamento, no início entendemos que devemos deixar que Ele faça e logo no início do processo nós abandonamos. Por quê? Porque doeu. Porque doeu. E extirpar aquilo que muitas vezes é um câncer vai doer, mas vai melhorar, mas vai se tornar melhor. O Senhor, Ele vai atrás do próprio defeito, Ele vai atrás daquele defeito mais profundo que leva você a pecar. E lembrando que o pecado gera a morte, e muitas vezes estamos no caminho da morte sem percebermos. Por quê? Porque fazemos ou estamos em condição a qual muitas vezes nós nos damos como desculpa de que eu sempre fui assim, sempre foi desse jeito, a minha vida inteira foi desse jeito, porque agora eu tenho que mudar? Porque Ele está te levando para um caminho da morte. Lá em Salmo 37, 5, ele diz: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Não fique preso à sua própria vontade. Nós precisamos sempre estarmos prontos para aquilo que Deus tiver que fazer nas nossas vidas. Se nós podemos dizer que queremos ajudar Deus, então ajude Deus deixando Ele fazer do jeito dEle, fazer segundo a vontade dEle, segundo o processo dEle, segundo o que a sua própria palavra diz. Se nós temos tanta expectativa com relação às promessas dele, que nós nos entreguemos a Ele para que Ele faça do jeito dele e as promessas sejam alcançadas por nós. Finalizando, em 1 Pedro 13, aliás, 1 Pedro 1, de 13 a 14, diz assim: portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Enfim, que nós aprendamos agora, que nós entendamos agora, que nós nos libertemos agora de nós mesmos, que nós aprendemos a morrer para nós mesmos e passemos a viver segundo o plano, o propósito eterno que Deus tem para as nossas vidas. E assim, certamente, faremos a diferença nesse mundo que tanto precisa de gente que tenha a visão do Senhor para levar transformação e resgate ao perdido. Que a graça, o amor, a misericórdia do Senhor esteja sendo liberada de forma abundante sobre suas vidas, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.